nome é Benedita, Benedita com C antes do T, né? Benedicta Cristina com CH do Vale, 2L, senão não vale. Então é Benedita Cristina do Vale Pombo, 25 anos bem vividos, graças a Deus. Olha, foi uma época muito boa o tempo daqui, né? Uma coisa engraçada que eu ia falar para você é o seguinte: nós morávamos nessa casa aqui, uma casa na rua Três Bandeirantes, né? Essa outra aqui, uma casa antiga, grande, então era uma beleza a convivência aqui, né? Mas nós ficávamos sozinhas, nós só íamos para a ilha no sábado. A minha mãe mandava, arrumava a canoa, nós tínhamos a canoa, chamava 3 pessoas e eles vinham nos buscar aqui, sábado à tarde, porque de manhã tinha aula. E só voltávamos de lá, e aí passava o fim de semana lá, na ilha. Porque a condução, se fosse, não tinha condução para ir para Barra Velha, para depois ir, não tinha estrada, tinha só caminho, mas era difícil para a gente. A mãe mandava a gente. Então a gente estava aqui tranquila, sabendo que chegava sábado a gente ia para a ilha. E a vida lá era outra também, né? Muito. Nossa, mas na ilha foi a coisa melhor que teve, foi a vida da gente na infância. Tive uma infância muito boa, muito. E a liberdade que a gente tem, né? Gostava de tomar, a minha casa era na beira do mar. O mar agitado, a gente deitava com aquele barulho da onda no ouvido. A gente, uma casa grande que a gente tinha lá na ilha também, né? Mas era muito bom. A gente criava em casa, a minha mãe criava galinha, criava porco. Uma fartura. Antigamente tinha fartura de tudo, né? Eu, então, adorava trepar em pé de manga. Mangueira não faltava por lá na ilha. Adorava trepar em pé de manga. Eu comia manga, chupei muita manga na ilha, mas trepada no pé, ajeitava lá um lugarzinho que desse para ficar sentada, comia a fruta no próprio pé, não descia para comer lá embaixo. Era assim. Mas era uma liberdade muito, muito grande. À noite, por exemplo, nós tínhamos... Existia muita festa. As minhas netas perguntavam, até uns tempos atrás, perguntavam: vó, como é que a senhora ficava sem luz, sem festa, sem nada? Eles perguntavam, né? Como é que era a senhora ficar moça? E ficavam lá, viviam as moças lá. Aí eu disse: filha, mas na época, eu acho que tinha mais festa do que tudo. Nós tínhamos venda, meu pai tinha venda, tínhamos o engenho, tínhamos rede para pegar cação, redes para pegar... Cação não se pega com a rede, é com anzol, né? Mas tinha apetrechos para pegar o cação. Tinha rede, chamava rede grande. Era essa rede que só pegava tainhas, época de tainha. Então, eu digo, acho que é por isso que eu gosto tanto de ova de tainha, porque era uma fartura em casa, porque a gente tinha as redes, né? Não só meu pai, mas outras pessoas tinham redes também. À tarde era bonito ver na praia do Curral, que era uma praia, não sei se você conhece, uma praia muito bonita. Então, a rede de tarde, todo mundo estava lá puxando os cabos de rede. Agora, a tainha, a canoa só ia para a água quando visse o cardume da tainha entrando para a praia.
porque ela virava a ponta do Ribeirão, no canal, né? Virava a ponta do Ribeirão e entrava. Mas tinha uma pessoa que avisava, até na roça, quem estivesse escutava, a buzina. Era um modo de buzinar que quem escutasse sabia. Tem cardume entrando na praia. Aí desciam de qualquer jeito para poder ajudar a puxar a rede. Já tinha os camaradas certos, né? Que agora tinha aqueles meio malandrinhos, eu me lembro tão bem que vinham. Mas se não vissem a tainha pulando, porque o peixe, quando você vê acuado, ele pula. Então daí vem umas canoinhas, canoinha de pesca pequenininho, que ficam em volta para aparar aquela tainha que cai da rede. Quando ela se sente acuada, ela pula. Se pulou e não tiver uma outra canoinha que esbarre, ela tá livre, né? Então as pessoas que não, eles vinham, ficavam escondidinhos. Nossa, me lembro até hoje. Ficavam escondidinhos. Se vissem tainha pulando, é sinal que a rede estava cheia, né? Aí corriam, levantavam a coisa, aí entravam para puxar, mas só para puxar ali, porque ficaram o tempo todo. Tinha esses malandrinhos assim. Quer dizer, tá aí, eles vinham, mas no dia seguinte que tinha que pôr a rede para secar, ou para emendar algum estrago que fazia, não aparecia para isso. Então, o meu pai só contava com aquelas pessoas que eram certinho. No dia seguinte estavam lá, vamos estender a rede, de tardezinha, vamos recolher. Era assim, mas era uma vida muito boa. Nossa, mãe. Meu pai e minha mãe, eles queriam que a gente tirasse diploma. Era 4º ano, mas era importante para a gente naquela época ter o diploma, né? Então, por isso que nós íamos para cá. Quando o meu padrinho, que era dono de barco, fazia as viagens que levava para Santos, levava passageiros, levava muito passarinho, levava porco, levava cabrito, levava banana, ia com tudo. E o passageiro também, né? Então, e ele então perguntou para minha mãe, como é que ia ficar a minha afilhada? Não vai estudar, não falava se formar, não vai estudar fora, era como falavam, né? Aí a minha mãe falou assim, a vontade é boa. Eu lembro bem que a minha mãe falou assim, a vontade é boa, mas agora as coisas tornaram-se mais difíceis. Que agora minha mãe é que tinha que tomar conta de tudo, né? Aí ele disse, com a minha filhada, não se preocupe, ela vai ficar em casa. E eu fiquei bom tempo lá com eles lá, né? E a minha irmã veio embora, não quis mais ficar, e eu continuei. Eu fiquei... Porque fui para fazer o ginásio também. Que não tinha ginásio na época, só fiz o primário. Fui para Santos, fiz a preparação, a admissão. Mas já estava no fim do ano, eu fiz 1 mês só de admissão, preparo para entrar, né? Aí fiquei 4 anos no ginásio e 3 anos na escola normal. Antigamente era só 3 anos para se formar de professor. Hoje em dia que é 4, né? Tem a parte de lidar com as crianças, né? Então eu fiquei 7 anos. 7 anos em Santos. E eu tinha uma irmã minha que ia sempre ver o que faltava, assim, que ia lá em Santos, né? Porque eu só podia vir nas férias. Não tinha como, né? Barco é só de semana em semana aqui, então não tinha um fim de semana para vir. Era só nas férias. E eu contava nos dedos quanto faltava
para vir, para ficar de férias, para vir para aquela beleza lá. Ah, mas eu me dei bem. Eu não conhecia antes, né? Só conheci quando fui estudar, mas me dei bem porque a casa do meu padrinho, onde eu fiquei, ele tinha uma filha no mesmo colégio. Por isso que eu fiquei nesse colégio. E a minha irmã, que foi também estudar, existiu, ela tinha, era um freguês que comprava pinga, até era português, né? Ele também tinha uma filha no colégio de freira. Então, a minha irmã foi para o colégio de freira e eu fiquei no colégio onde tinha a filha do meu padrinho. Por isso que nós não ficamos no mesmo colégio. E foi muito bom. A primeira escola minha foi em Burrito. Foi 27 de fevereiro de 50, o primeiro dia de aula. 27 de fevereiro de 1950. Eu fiquei lá na ilha 50, o ano todo, 51. Em 53, na metade de 53, aí eu vim para o bairro. Foi aonde eu me efetivei. E o bairro pertence aqui, onde eu me efetivei, mas aqui não tinha sala, não tinha vaga. Então, mas tinha no bairro, quer dizer, para mim estava ótimo. Aí voltei a ficar morando aqui também, mas ia sempre para a ilha. Assim. Aí fiquei lá também aqui em 53, meados de 53. Eu fui para lá, fui aonde eu me efetivei. Aí quando vagou aqui, eu já pedi a transferência para cá. Aí fiquei aqui muito tempo, até a escola mudar aí a escola aqui mudou para a Rua Caraguatatuba, né? Aqui, aí nós fomos tudo para a Rua Caraguatatuba. Ficou mais um bocado de tempo em Caraguatatuba, na Rua Caraguatatuba. Aí o diretor lá disse, olha, eu preciso dos professores, o diretor do Henrique, mas já lá na Rua Caraguatatuba. Eu preciso ver quem quer se remanejar, porque aqui tem muitos professores, está sobrando professor aqui na escola, então vamos fazer um remanejamento. Foi aí que eu logo levantei a mão e disse, eu quero. Porque eu ia construir lá, já tinha o terreno, que era meu, lá na Porto Grande. Eu disse, eu quero, porque eu vou morar para lá. Então, o remanejamento seria para o Sene, que agora é FATEC, ETEC, né? Seria para o Sene. E quem quisesse ir para Topolândia, para o Josefa Neves, no topo. Então, tinha o Sene e o Josefa Neves na Topolândia. Lógico que, como eu estava construindo aqui, para mim, lá aí já vim para cá. E aí me aposentei, lá no Sene. Não me aposentei aqui por causa disso, desse remanejamento, senão, assim, foi em 81, eu me aposentei em 81. Mas tem uma coisa, eu me aposentei. Aí no dia seguinte, o telefone tocou, era a escola me chamando se eu podia substituir 2 dias depois, substituir o próprio professor que ficou no meu lugar. Não sei se você ouviu falar em Iris Noronha. Então, ele veio lá de fora, né? Depois não era nossa aqui. Ele veio e ele ficou na minha vaga. 2 dias depois, ele precisou, para arrumar toda a papelada na escola, ele teve uns dias de folga, de licença, né? Aí eles me chamaram. Você não quer ver? Olha, a criançada ficou tão contente quando eu cheguei. Eu disse, olha, eu só vim substituir hoje, amanhã ou depois o professor.
Eles acharam que eu já tinha voltado para ficar para sempre. Porque as crianças não eram como hoje. A turma é toda uma criança amorosa. Eu tenho em casa uma porção de bilhetinho, até agora eu tenho, dentro do envelope, um bilhetinho que as crianças mandavam para mim. Me davam na mão, assim, me davam na mão, né? Bilhetinho. E eles acharam, eu disse, olha, eu não vou ficar. A professora que não vai ficar com vocês o tempo todo. Vocês estão com um ótimo professor, é o professor I. Mas eles tinham tido aula só 2 dias e eu apareci no 3º dia. Eles acharam que a cidade era uma cidade calma, não tinha violência, não tinha. Tanto que as pessoas podiam dormir até, como eu falei da outra vez, dormir assim, na calçada, que era tudo tranquilo, não é como hoje que a gente tem que andar toda fechado, trancado mesmo, né? Ou as pessoas tinham aquela carro, podiam ficar na rua, passeando, conversando, a turma. Tinha gente que gostava de tocar violão, juntava aquele grupinho aqui na Rua da Praia. Tinha um cinema aqui onde tem a sorveteria também, tinha um cinema, né? A gente, quando tinha um filminho bom, a gente gostava de ir, né? Mas eram as festas religiosas, era muito boa as festas. Tinha muita gente de Santos que só a gente encontrava nessa época, em janeiro, a festa do padroeiro, né? Vinham de barco, vinham de ônibus. Comprávamos na venda do seu Zep. Era aqui na Casa Esperança tinha comércio, era seu Isidro, que seu Isidro é o pai do Reinaldo filho, né? Avô do Reinaldinho. Ele que lidava na parte da venda, tinha a loja, tinha a venda. A venda era assim, a gente comprava com a cadernetinha, só pagava no fim do mês, quando a gente recebia, né? Farmácia do Seu Neves. Ele era um médico na época. Ele era um médico. Ele reclamava quando uma vizinha que tinha muitos filhos, vizinho ali dele, ali da farmácia, né? Tem até o nome na rua, aquela que vai para a prefeitura, não é? Sebastião Silvestre Neves. A mulher dele era professora aqui, só que não foi mais a minha época. Quando eu vim, ela já tinha se aposentado. Então, chegava a madrugada, a mãe, o filho ficava com febre, com tosse, com qualquer outra coisa. Ela corria na farmácia, era pertinho. Ela ia lá, batia. Só deve vir atender tão zangado, porque ele dizia, vocês deixam os filhos até tarde. Criança não pode ficar brincando na rua até tarde. Porque a gente brincava na rua. Brincava de pegador, desde criança até adolescente, a gente já brincava na rua. Eu brinquei muito aqui na minha rua. E ele reclamava. Olha, a mãe até dessas crianças chamava Célia. Ela dizia, vocês deixam essas crianças na rua brincando com chuva, com vento, por isso. E de noite vem um carro, seu Neves. Mas ela fazia sempre assim, sabe? Criançada não obedecia, chamava, vem dormir, tá na hora, né? Mas brincavam na rua, pegavam, se estava chovendo, chuviscando, lá o que seja. Ele brigava, seu Neves. Mas ele era bom, ele atendia, ele era muito bom. Para nós aqui foi muito bom, porque olha que deu emprego para muita gente. Para muita gente. Mesmo lá na ilha tinha, na Praia Grande, e mesmo lá no Curral, tinha gente que trabalhava aqui na Petrobras.
eles saíam madrugadinha de lá, porque vinham a pé, não tinha condução. Tinha caminho, estrada, mas não tinha condução. Eles vinham a pé, quem sabia, tinha bicicleta, comprou, aprendeu a andar para vir de bicicleta, mas quem não tinha bicicleta vinha a pé. Saiu cedinho, cedinho, para poder chegar em tempo de entrar na Petrobras, né? Era assim. Trouxe progresso porque teve emprego para muita gente. Houve até incêndio, né? Incêndio no navio. Meu marido, foi uma história muito grande, muito comprida a história. Eu paquerava com ele, ele era da ilha também, não era nascido na ilha, nasceu em Bertioga, em Guarujá. Paquerava, só paquera de ir, quando dava aula aqui, ia para lá, ou ainda estava em boliches, era só uma paquera, de gostar, de dançar, tinha baile, a gente ia, dançava só paquera. Aí, de uma hora para outra, ele sumiu, foi para Santos, trabalhar em Santos. Lá arranjou emprego, tinha o patrão que tinha prometido a ele uma vaga, arranjar um lugar nas docas, que muita gente daqui também iam para as docas, né? Aí, mas era só paquera, não tinha nada de... Depois de uns anos lá em Santos, ele voltou, a paquera também voltou. Continuamos a paquera, aí já foi uma coisa mais assim, e acabamos casando. Eu fiquei 24 anos casada, depois separamos. Eu me sinto feliz de, nessa idade, ainda poder fazer o que eu faço. Tenho muita ajuda aqui da filha, né? E agora me leva para todo lado. Então, é isso, o prazer que eu tenho é de ser feliz nessa idade, né? Por poder fazer tudo. Eu mesmo, às vezes, até me admiro. Eu mesmo faço meus trabalhos de ponto de cruz. Modéstia à parte, faço perfeitinho. Eu mesmo, às vezes, erro. Será que fui eu que fiz? Porque não é tão fácil. A gente vê que tem pessoas que vão ficando à idade e já não querem nem mais, assim. Uma porque diz que cai a agulha. Então, eu sou feliz e agradeço a Deus por isso. A alma caiçara é o que eu e mais algumas pessoas, muitas pessoas têm, que amam ser caiçara. Ser caiçara é se doar para tudo, defender quando às vezes as pessoas falam isso, aquilo, coisa, a gente defende, que a gente é caiçara de coração mesmo. Eu me sinto feliz, me sinto orgulhosa. Tenho orgulho de ser caiçara e nascida no bairro aonde eu nasci, que era bairro de Curral.